Um tesouro importante. O que é isso? Leilin agora mudara sua aparência para a de um homem de meia idade. Enquanto ele olhava fixamente para a figura humana feita inteiramente de névoa negra, o descontentamento apareceu em seu rosto. Nós também não sabemos, mas é definitivamente extremamente valioso e tem que ser muito tentador para o nível 2 de magia. Ao ver esse tesouro, Alistair traiu a Light Magia Alliance sem qualquer escrúpulo e conspirou contra Alex e Juna, e depois arrebatou-o. A voz da pessoa no nevoeiro negro estava muito rouca e seu corpo parecia estar prestes a desaparecer a qualquer momento. Bem. Uma última pergunta: onde ele está agora? Leilin soltou um longo suspiro e perguntou. Não tenho certeza. Alguém parecia ter encontrado traços dele em Nightclay City. Fizemos uma conjectura de onde ele está indo, e ele provavelmente está fugindo para o Oceano Infinito. Ao ouvir essa resposta, Leilin sacudiu a cabeça. O Oceano Sem Fim ficava no lado leste da cidade sem noite, e ficava na direção oposta da Porta de Ferro da Brambles. Mesmo se ele fosse atrás dele agora, ele não conseguiria chegar a tempo. Além disso, para despachar um grande número de pessoas para uma notícia que ele ainda não tinha certeza se era genuíno, simplesmente não valeria a pena. Definitivamente havia muitos magos depois de Alistair. Havia até rumores de um rank 3 magos por aí, e Leilin não iria participar. Ele também era um fugitivo significativo. Você tem mais alguma pergunta? A figura no nevoeiro perguntou. Não. Leilin levantou-se para sair desta sala Clang e a grande porta retumbou quando ela fechou, e a sala afundou na escuridão enquanto a figura na neblina gradualmente se dissipou. Prezado cliente, você fez um total de 2 perguntas no nível 4A e 3 no nível B. O custo total chega a... Depois que Leilin saiu, uma mulher vestida de maneira reveladora emergiu, balançando seus quadris encantadores. Ela parecia o chefe de um pub. Um par de amplos seios quase foram pressionados no peito de Leilin. Tudo bem, eu entendo. Leilin parecia provocá-la quando ele sorria, e uma pequena bolsa preta com bordas douradas fez um longo arco no ar e caiu com precisão entre os seios amplos do chefe feminino, fazendo-a fazer beicinho de brincadeira. Depois de rejeitar suas intenções e tentativas de fazê-lo ficar, Leilin foi embora rapidamente. Os tijolos de ambos os lados da porta mudaram, revelando um caminho isolado e sujo. À distância os sons dos magos clamavam podiam ser ouvidos. Leilin voltou, apenas para descobrir que a porta já havia desaparecido sem deixar vestígios. Havia apenas uma parede regular ali, e o lugar onde ele havia entrado pela primeira vez era completamente diferente de onde ele estava agora. Essas organizações de magos que vendiam informações como meio de vida geralmente tinham um domínio perfeito dos métodos de se esconderem. Leilin podia garantir que a entrada deles na Porta de Ferro da Brambles era definitivamente uma das muitas outras, e era impossível descobrir onde ficava a sede dessas entradas. Mesmo essa chefe feminina não foi facilmente tratada. Leilin esfregou os dedos e saiu com um sorriso no rosto. Depois que Leilin foi embora, no lugar onde o negócio tinha acontecido, o rosto do chefe feminino mudou e ela desabou sobre um sofá, revelando suas lindas curvas. Ao mesmo tempo, a imensa força espiritual que não perde para um pico de classificação um magus foi gradualmente exibida. Esta chefe feminina era na verdade uma classificação de pico um magus. Mesmo em toda a costa sul, essa força pode ser suficiente para surpreender ou intimidar alguém. Agora, no entanto, suor frio rolou pelo rosto dela. Que assustador! Essa força espiritual. A chefe feminina acariciou seu peito. O medo ainda persistia em seu coração. Ele é definitivamente uma poderosa categoria 2 de existência. Porque ele está aqui. Ela podia sentir a sondagem de Leilin no começo e, na verdade, se não fosse por Leilin se conter no final, ela definitivamente estaria em um estado pior. A sedutora patroa ficou deitada no sofá por mais algum tempo,
Pensamentos rapidamente percorrendo sua mente. De repente, sua expressão mudou. Pode ser que ele esteja aqui porque recebeu essa informação também imediatamente. Ela empalideceu e murmurou em voz baixa: está ficando cada vez mais difícil fazer negócios aqui. Isto não é bom. Eu preciso sair o mais rápido possível. Esse tipo de coisa acontece a cada 2 ou 3 dias. Eu não o aguento mais. Ponto. Lei Lin, que estava em outro lugar, também estava relembrando todo o assunto. Estritamente falando, este assunto tinha uma conexão com ele. Depois que ele destruiu um dos portões do avião secreto, alguns mecanismos pareciam ter sido acionados e resultaram nas mudanças misteriosas no plano secreto do Eternal River Plains. Uma enorme ruína aparecera no coração do avião secreto. Cheios de alegria pela inesperada boa fortuna, os magos escuros e claros irromperam em batalha e, depois de muita dificuldade, decidiram por um acordo e desenvolveram este lugar. Os magos claros e escuros fizeram um grande esforço na sua exploração. Estes foram os remanescentes deixados pelo magos que criou o plano secreto. Se houvesse a possibilidade de ganhar alguma herança, quem não teria chance? Os magos claros e escuros despacharam imediatamente suas elites e equipes que eram lideradas por pelo menos 2 magos e exploraram as ruínas. Nesta exploração, as 3 equipes de Alistair, Alex e Juna trabalharam juntas e superaram algumas dificuldades. Parecia que eles haviam obtido algum item incrível. Este tesouro parecia ser um item incrível e eficaz para o nível 2 de magos. Alistair havia escolhido trair seus companheiros de equipe para este item, e depois de lidar com Alex e Juna às escondidas, ele pegou o tesouro e fugiu. Ao receber esta notícia, magos negros imediatamente atacaram, e isso teve sérias repercussões no final da Luz Mage. Não só 2 magis de grau 2 morreram, até os corpos que estavam guardando a área fora das ruínas foram atacados. Pelo menos 3 corpos haviam sido sistematicamente aniquilados. Desde então, os magos escuros e claros da Costa Sul estavam em uma situação tensa. Embora os magos leves tivessem tido a vantagem anteriormente, não era como se os magos negros fossem completamente impotentes. A diferença em seu poder não era muito grande. Agora, no espaço de poucos meses, incluindo Alistair, a Aliança dos Magos da Luz havia perdido um total de 4 magos. Isso definitivamente teve um efeito sobre a relação entre o poder entre as 2 facções. Embora não houvesse perdas em termos de sua classificação 3 magos, que eram os mais fortes que eles tinham, os magos negros estavam começando a ficar inquietos. Claro, isso não tinha nada a ver com Lei Lin. Ele foi principalmente atraído por esse misterioso tesouro. O que poderia fazer com que um segundo magus traísse sua facção e até conspirasse contra seus companheiros? Vestígios de vermelho apareceram nos olhos de Lei Lin, e parecia haver uma voz dentro gritando Snatch. Snatch it. Pegue o tesouro. Um desejo que ele pudesse sentir profundamente dentro de seus ossos invadiu os sentidos de Lei Lin. Isso é estranho. Quando eu me tornei tão irracional, a expressão de Lei Lin mudou e ele olhou severamente para o cristal em seu pulso. O cristal em seu pulso estava emitindo um círculo de raios vermelhos, parecendo prestes a pingar sangue fresco. A situação está piorando. Um olhar imponente brilhou em seus olhos, e ele abriu um frasco e bebeu dele gole. Grandes quantidades de líquido que tinham um gosto medicinal viajaram por sua garganta, e a expressão de Lei Lin pareceu se acalmar. Com o passar do tempo, os raios do cristal diminuíram e se transformou em um cristal transparente e incolor. Está ficando cada vez mais sério. Lei Lin manteve o cristal e uma expressão solene apareceu em seu rosto. Depois de beber a poção que ele preparara, Lei Lin podia sentir seu espírito tornando-se tranquilo, o impulso de antes de desaparecer. Os efeitos de ser um bruxo são realmente problemáticos para lidar. Lei Lin franziu as sobrancelhas.
Depois de seu coração ter sido modificado de tal forma que ele havia se fundido completamente com a linhagem da serpente Kemoin gigante, Lei Lin podia sentir que as emoções intensas devido à linhagem, que ele havia suprimido com essa poção de tranquilidade, agora estavam começando a se agitar inquietamente. Depois de avançar para se tornar um Warlock de nível 2, esta situação tornou-se cada vez mais grave. Lei Lin agora não tinha escolha a não ser configurar um projeto de advertência antecipada em seu pulso. Este cristal incolor era uma proteção que Lei Lin tinha montado. No momento em que as emoções induzidas pela linhagem começaram a afetar sua racionalidade, o cristal emitia imediatamente raios vermelhos sangue. Quanto mais grave fosse esse problema, mais perfurariam os raios vermelhos na superfície do cristal. Lei Lin agora não tinha escolha a não ser preparar poções de tranquilidade e mantê-las à mão, ocasionalmente bebendo algumas para evitar que as emoções afetassem sua mente. Afinal, para poder vir tão longe, o Ai-Chip era um fator importante, sendo o outro uma mente clara. Se ele perdesse esse fator, não importava o quão poderoso ele se tornasse, seria simplesmente uma tragédia. Esses problemas emocionais dos bruxos eram definitivamente complicações nos tempos antigos. Embora o grande mago Serrum tenha conseguido essa poção de tranquilidade, ela só pode tratar os sintomas, mas não a causa raiz. Eu preciso encontrar uma maneira que possa lidar com isso permanentemente. Lei Lin parecia sombrio. Quanto a esse Alistair, não é meu lugar pensar sobre isso. Além disso, ele está muito mais longe. Depois de recuperar uma mente clara, Lei Lin tocou seu queixo. É claro que, se ele é tão cego a ponto de me ofender, então isso é completamente diferente. Depois de pensar nisso, Lei Lin vestiu o capuz mais uma vez e saiu desse beco deserto. Algumas horas depois, Lei Lin saiu de um grande edifício construído com ouro e prata, um olhar desamparado no rosto. Atrás dele, um mago que parecia ser o dono estava observando-o sair, uma expressão de desculpas no rosto. Esse era um dos 3 principais centros de comércio da Brambles Irondor, e Lei Lin acabara de comprar alguns itens. Era uma pena que, além de reabastecer alguns materiais usados com frequência, não houvesse menção ao feitiço de detecção de longa distância que Lei Lin esperava obter. Quanto a um método para resolver as emoções distorcidas de sua linhagem de Warlock, Lei Lin nem se incomodou em perguntar sobre isso.